Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Irão já entrou na guerra com Israel? الذي بدأ في 7 تشرين وكما هو معروف بدأها الإخوة في كتائب عز الدين القسام. Foi o discurso esperado do líder do Hezbollah. Depois do ataque israelita que matou o número 2 do Hamas em pleno território do sul do Líbano, Sayed Hassan Nasrallah culpou Tel Aviv e os Estados Unidos, louvou os mártires e disparou ameaças. O Hezbollah, diz, está pronto para uma luta sem teto, sem limites, sem regras, caso Israel leve a guerra para o Líbano. Mas, tal como o Irão, o principal apoiante da organização terrorista, estará mesmo? Onde é que acaba a retórica inflamada e começam as ações concretas do escalar do conflito que tantos vaticinam desde o ataque desta terça-feira? E que sentido faz falar só agora no risco de envolvimento do Irão se Teherão terá estado na gênese do 7 de outubro e há ataques do sul do Líbano e do Iémen há meses? Vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho e especialista em segurança. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, quinta-feira, 4 de janeiro. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Qual é o impacto deste ataque de Israel? Em primeiro lugar, o impacto para o Hamas. Bom, o Hamas perde efetivamente uma das suas figuras de proa, provavelmente o próximo líder do Hamas, e era ele, segundo dizem algumas fontes internacionais, que era o responsável pelas negociações sobre os reféns, portanto era ele que estava a intermediar do lado do Hamas as negociações sobre os reféns. Portanto, pode haver aqui um bloqueio, principalmente neste processo de negocial, para libertar mais reféns contra mais uma pausa na guerra. E é também um passo importante num objetivo fundamental que tem sido repetido por Benjamin Netanyahu e por Israel, de destruir o Hamas como o objetivo principal desta invasão a Gaza? Sim, ao fim e ao cabo era isso que eu ia dizer. De resto, isto é o normal, é aquilo que faz parte da estratégia israelita de assassinatos seletivos, aqueles que eles chamam assassinatos seletivos, que é decapitar, digamos assim, as organizações terroristas que são uma ameaça direta ao Estado de Israel, aos territórios de Israel, nomeadamente o Hamas e também os líderes do Hezbollah. Portanto, isso é uma estratégia permanente, constante, e que agora, obviamente, foi mais desenvolvida, foi incrementada por causa do ataque do Hamas a 7 de outubro. E há um impacto mais alargado pelo facto de ter sido feito este ataque em território libanês e não já dentro da faixa de Gaza, onde estão concentrados, por assim dizer, os atos mais centrais desta guerra? Sim e não. Como nós sabemos, o Líbano é o santuário de uma das principais ameaças, um grupo terrorista, que é uma das principais ameaças a Israel, já desde a década de 80, que é o Hezbollah, que por sua vez é apoiado pelo Irão, apoiado diretamente a vários níveis pelo Irão. E realmente foi precisamente no sul de Beirute, que é a zona que o Hezbollah controla, portanto o bairro situado a sul de Beirute, que este indivíduo foi abatido num ataque de elevadíssima precisão. Portanto, eles tinham informações de intelligence muito precisas, provavelmente fontes humanas, escolheram muito bem o tipo de armamento, tudo foi muito bem planeado, porque como nós vimos nas imagens, há apenas 2 andares, se não estou em erro, que são destruídos, o resto do edifício ficou impecável. Portanto, foi precisamente a divisão onde ele se encontrava, este líder do Hamas, que pode-se dizer que é um dos líderes de topo, juntamente com o Deif, são os 2 líderes de topo do Hamas, este fora da faixa de Gaza, o Sinwar dentro da faixa de Gaza, e portanto foi um ataque de altíssima precisão,
poderá efetivamente haver alguma, pelo menos, tentativa de retaliação por parte do Hezbollah, ou pelo menos em termos de retórica, que prometer ataques a Israel. Mas na realidade este tipo de ataques são relativamente comuns, realizados por Israel, não só no Líbano, como na Síria. Lembramos que ainda há poucos dias foi também, através de um assassinato seletivo, abatido um general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, que, enfim, era o responsável, digamos assim, pela logística do Irão, por fazer chegar a logística do Irão à Síria e ao Líbano, ao Hezbollah, precisamente, e portanto também ouvimos muitas promessas de retaliação por parte do Irão e vamos responder, etc. E depois no final acabamos por não ver nada. Portanto, eu também aqui não estou em crer que vá acontecer nenhuma retaliação especial por causa deste tipo de ataque. Isto apesar do Hezbollah ter vindo dizer, esta quarta-feira, que está com mais coragem do que nunca, mais forte do que nunca, para entrar numa guerra, apesar de se distanciar ainda assim daquilo que aconteceu a 7 de outubro. Esse tem sido o discurso do Hezbollah e até um pouco do Irão desde o 7 de outubro. Portanto, sempre muito ofensivos ou inflamados em termos de retórica, que agora é que eles vão atacar e que agora é que vai acontecer, mas depois tudo aquilo acaba num bluff. Lembro-me que o próprio líder do Hezbollah já fez 2 discursos após o 7 de outubro, alimentando sempre grandes expectativas quanto ao resultado desses discursos, e depois no final a montanha acabaria por parir um rato. E eu penso que o que vai acontecer vai ser exatamente a mesma coisa. O Hezbollah não se vai querer envolver muito mais do que aquilo que já está envolvido. Portanto, o Hezbollah, desde o 17 de outubro, efetivamente tem atacado o território de Israel. Só que são ataques esporádicos, mas já morreram centenas de elementos do Hezbollah desde o dia 7 de outubro por causa de ataques de retaliação da parte de Israel no Líbano. Mas tirando isso, não estou a ver a escalada do conflito Hezbollah-Israel passar para um outro nível. Acho que não é do interesse do Hezbollah que isso aconteça, nem do interesse do Irão. Nesta retórica que surgiu nas últimas horas, também do Hezbollah, de esta tal retórica de vamos fazer, vamos acontecer, vamos retaliar, estamos prontos para isso. Também nas últimas horas houve um atentado em solo iraniano, um ataque terrorista, é pelo menos isso que dizem as autoridades iranianas, que fazem uma ligação a Israel. Também faz parte dessa narrativa e dessa retórica muito inflamada que afinal pode não passar de um bluff. Sim, é um do bluff em termos da ação, não é? Depois da ação, enfim, eles enviam uns mísseis, retaliam contra algumas bases. Aliás, as bases militares que os americanos têm no Iraque e na Síria têm sido os principais alvos desses mísseis do Irão, que muitas vezes são interceptados pelas forças antiaéreas que os americanos têm nessas bases militares, e portanto não passa disso. E sim, aconteceu ontem um ataque em Kerman. Amanhã é o dia que passa 4 anos do aniversário da morte do grande estratega iraniano do eixo da resistência, portanto, aquele que era o principal responsável pela ligação a todos os grupos terroristas e todas as milícias xiitas, pró-iranianas que se espalham um pouco pelo Médio Oriente, e portanto estavam-se a preparar as cerimónias junto à sua campa, no cemitério em Kerman, e efetivamente parece que arrebentaram, houve 2 explosões com malas, e que morreram mais de 100 pessoas, indivíduos que participavam nessas cerimónias. Agora, quem fez pode ter sido Israel, é uma hipótese. Já não é a primeira vez também que Israel atua no interior do Irão. Lembro aqui também os ataques, os assassinatos seletivos, mais uma vez, que Israel provocou contra os cientistas nucleares iranianos, e não há muito pouco tempo, há cerca de um ano, contra o diretor do programa militar iraniano. Também roubaram os arquivos do programa nuclear iraniano do armazém ao sul de Teherão, portanto, sim,
Israel costuma atuar dentro do Irão, mas esse ataque pode não ser de Israel, pode ser também do Estado Islâmico, do Khorasan, que é um Estado Islâmico que atua no Afeganistão, é um ramo do Estado Islâmico que atua no Afeganistão e no Irão, que também já não é a primeira vez que comete ataques no Irão. Portanto, temos que aguardar para ver mais os desenvolvimentos daquilo que se está a passar no interior do Irão. Só para terminar esta parte quanto à política interna do Irão, de relembrar que desde o assassinato da Mahsa Amini, que aconteceu no final de 2022, que o Irão tem estado a viver ciclos de instabilidade. Portanto, temos estado a assistir... Interna. Exatamente, instabilidade interna. As manifestações nunca pararam, apesar de não serem todas, enfim, umas a seguir às outras, são esporádicas, mas a verdade é que não pararam. Os jovens não pararam de se manifestar, as mulheres não pararam de se manifestar, os operários da indústria petroquímica e petrolífera também, e mineiros, também não pararam de se manifestar. Portanto, o Irão tem estado, para já não falar da diáspora, dos 8 milhões de iranianos que vivem fora do Irão, o regime iraniano, ao longo do último ano, tem sido alvo de uma forte contestação interna, como não se via há muito tempo, porque normalmente essa contestação demorava algumas semanas, uns meses e depois parava. Mas a verdade é que ainda não parou e, portanto, muitos dos iranianos são contra esta intervenção do Irão externamente, porque noutro conflito. Exato, que esgota os recursos do próprio país. Portanto, isto custa dinheiro, não é? Portanto, o dinheiro no Irão vem essencialmente do petróleo. E, portanto, não estão muito de acordo que o Irão intervenha na Síria, no Líbano e agora no conflito israelo-palestiniano. E, portanto, vamos ver o que é que significa efetivamente este ataque terrorista, pelo menos isso parece estar confirmado, essas duas explosões que aconteceram bem no centro do Irão. Já voltamos à conversa com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais e especialista em segurança. Na segunda parte vamos tentar perceber, afinal, qual é o papel real do Irão neste conflito entre Israel e o Hamas. Estamos de regresso à conversa com o professor Paulo Batista Ramos. Professor, nas horas que se seguiram ao ataque de Israel no sul do Líbano e ao anúncio da morte do número 2 do Hamas, avolumaram-se as reações que apontavam para um previsível escalar do conflito. Essas reações, aliás, ainda continuam. Mas é justo dizer que Hezbollah, Irão, estavam até agora completamente arredados deste conflito e só com esta ação de Israel é que parece que quase que foram forçados a entrar? Não, eu não concordo com essa análise. Efetivamente, desde o início, pelo menos desde o dia 7 de outubro, para não dizer antes, que o Irão e o Hezbollah estão envolvidos direta e indiretamente no conflito. Como acabei de dizer, tem havido trocas como se costuma dizer, trocas de tiros de alguns disparos mísseis no norte de Israel, entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel, que já levaram à morte de centenas de mártires, como eles dizem, do Hezbollah. E o Irão tem estado a fomentar algumas milícias pró-xiitas, por exemplo, no Iraque, também a levarem a cabo alguns ataques aqui, principalmente contra alvos norte-americanos. Há desde logo a suspeita de que todo o ataque de 7 de outubro, que iniciou tudo isto que temos vindo a ver nas últimas semanas, tenha sido preparado pelo Hamas precisamente sob a direção do Irão. Esta ideia de que o Hamas sozinho não teria capacidade para fazer o que fez a 7 de outubro. Sim, eu acredito que sim, nessa análise. Há vários indícios, aliás, que confirmam essa análise. A sofisticação do ataque, a preparação do ataque, o planeamento, enfim, até a própria rede de túneis, tudo isso teve por trás não só o financiamento, como conhecimentos técnicos de engenharia e o fornecimento de armamento e de fabricação de armamento por parte do Irão. E isso não é negado nem pelo próprio Hamas, nem pelo próprio Irão. Obviamente que o Hamas ficou um pouco chateado quando agora, há poucos dias também,
alguns militares, um general mais concretamente iraniano, vinha declarar que foram eles que tiveram a ideia do ataque e foram eles que estavam por trás do ataque. Acho que isso é ir um pouco longe demais, é abusar, é estarem a querer tomar os créditos realmente daquilo que não fizeram. Em última linha, a decisão final e toda a preparação foi efetivamente feita pelo Hamas, mas o Hamas contou efetivamente com a colaboração muito ativa de vários elementos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, de Qasem Soleimani, que morreu há 4 anos atrás, mas também de outros elementos que já vieram confirmar que estiveram na faixa de Gaza a dar formação, a dar instrução, não só militar, mas também no fabrico de armamento. O próprio estilo do ataque que ocorreu no dia 7 de outubro é muito comum, o Irão já usa isto há vários anos, há décadas. Começou logo no início da Revolução, quando eles invadiram a Embaixada de Israel, depois a Embaixada norte-americana na tomada de reféns, os ataques que eles fizeram também contra as forças iraquianas. Portanto, digamos que a assinatura... Exatamente, a assinatura do Irão está um pouco por todo o lado e eles não escondem isso. Acho até que o Hamas ficou um pouco, não sei como é que é dizer, um pouco triste, para não dizer revoltado, pelo Irão e o Hezbollah, depois do dia 7 de outubro, não terem reagido mais fortemente. Portanto, limitaram-se a um apoio político, a um apoio moral e alguns mísseis por parte do Hezbollah. Só mais tarde é que no Iémen, a seita xiita pró-iraniana Houthi, o grupo em si chama-se Ansar Allah, é que também começou a, digamos assim, desenvolver alguma atividade contra Israel, lançou mísseis contra Israel, que foram interceptados, e tem lançado alguns mísseis contra alguns. Tomou um navio, mais simbolicamente, pela primeira vez, com um helicóptero, tomou um navio que passou ali no estreito, no Golfo de Aden, e tem tentado perturbar, já perturbou a maioria das companhias de navegação, estão a fazer um desvio pelo Cabo da Boa Esperança. São as movimentações no Mar Vermelho onde também se tem visto essa influência iraniana, sobretudo através dos Houthis, mas que nos últimos 2 dias teve esta notícia da mobilização de um navio de guerra iraniano para aquela localização. Como é que devemos olhar para esta decisão do Irão de colocar ali um navio de guerra? Eu penso que, mais uma vez, é mais simbólica. Enfim, o Irão tem 7 navios de guerra, de 7 fragatas daquelas, portanto é quase ridículo, quase patético, não constitui uma ameaça para os Estados Unidos. Aliás, esta fragata é do tempo do Shah, portanto ainda teve o apoio dos Estados Unidos para a sua construção, portanto é bastante antiga, tem mais de 40 anos. E portanto isto é mais simbólico, portanto faz outra vez parte dessa retórica ou dessa postura supostamente ofensiva ou agressiva da parte do Irão, que depois, na realidade, o Irão não tem capacidade para concretizar e sabe que só com o grupo naval do porta-aviões norte-americano que lá está no estreito de Bab el-Mandeb, enfim, é mais do que suficiente para conter toda a possível ameaça naval que o Irão envie para o Mar Vermelho. O Líbano já pediu, entretanto, ao Hezbollah para não retaliar contra Israel. O único interessado neste eventual escalar do conflito de que tantos falam seria mesmo o Irão? Eventualmente, talvez o Hamas esperava que o Irão e o Hezbollah fossem atrás deles no dia 7 de outubro. Que esse escalar tivesse sido mais rápido. Exatamente, que tivesse sido mais rápido, mais cedo e tivesse sido real, inclusive na Cisjordânia, portanto na margem ocidental, que houvesse aí efetivamente um escalar de tensões militares, bélicas, sobre o Estado de Israel, e isso não aconteceu. E, portanto, o Hamas, neste momento, encontra-se sozinho na faixa de Gaza
a combater efetivamente a maioria das Forças Armadas israelitas, e portanto Israel não tem desviado muitas forças para o Líbano nem para outras frentes, apesar de estar consciente que essas frentes de batalha existem. O Ministro da Defesa de Israel falou disso também há poucas semanas, que Israel estava envolvido numa guerra de múltiplas frentes. Essas frentes de batalha existem, mas sinceramente até agora não têm estado muito ativas, não têm sido suficientemente fortes ou intensas para que Israel desvie para recursos militares para essas outras frentes, que é para a frente sul, na direção do Iémen. O Iémen está a mais de 2.000 quilómetros de Israel, portanto nem o Iémen tem mísseis suficientes para atacar o Estado de Israel, e Israel tem um sistema antimísseis também de longo alcance que se chama SETA, juntamente com o tal cúpula de ferro, que serve precisamente para conter mísseis que vêm do Iémen ou que poderão vir do Irão, etc. Portanto, mísseis de longo alcance. Israel está preparada, digamos assim, tem um sistema antiaéreo, um sistema de defesa antiaérea para receber esses mísseis. E para já ainda não se viu absolutamente nada do próprio Irão. Eu penso que eles têm medo de uma retaliação, e como acabei de referir há pouco, internamente o regime está cada vez mais concentrado numa minoria da população, está cada vez mais concentrado ao torno de Teherão, e eu acho que o regime tem medo que possa existir, que possa qualquer tipo de ação retaliatória com força por parte do Irão ou por parte dos Estados Unidos possa servir para a população, um pouco por todo o Irão, como tem acontecido, passar de manifestações de rua para ações mais violentas que possam levar efetivamente àquilo que se chama a mudança de regime no Irão, não é? Ou derrubar do regime teocrático que hoje em dia existe no Irão. Obrigada, professor. Obrigado eu, foi um prazer. Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho e especialista em segurança. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.